Aleluia. Então abra a palavra de Deus em Romanos 14, versículo 17. Se você quiser mais uma vez falar com o irmão, meu desejo é que você morra essa noite morra para o mundo. Vocês me entendem, né, quando eu falo? Obrigado. Eu quero ler um versículo só com vocês. Meu Deus. Ele está aqui. Romanos, capítulo 14, versículo 7. Eu não havia falado o capítulo ainda? Já, né? Romanos, capítulo 14, versículo 17. Que diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Você pode repetir após mim? Diga assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Eu acho que foi um ensaio assim até razoável, mas nós podemos falar melhor. Diga: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Amados, esse texto que Paulo fala aqui, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu quero falar sobre o reino de Deus, porque aqui neste versículo fala que o reino de Deus, ele é justiça, ele é paz e ele é alegria do Espírito Santo. Mas o reino de Deus também, como diz o apóstolo Paulo, não é comida nem bebida. Aqui neste único versículo, o apóstolo Paulo fala o que é e o que não é o reino de Deus. Então, antes de nós começarmos a falar sobre o reino de Deus, bem possivelmente a partir de domingo que vem, nós vamos tentar descobrir hoje o que não é o reino de Deus. Amém? Porque o que acontece? Por que a maioria de nós não consegue discernir o reino de Deus? Por que a maioria de nós não consegue viver o reino de Deus? Por que a maioria de nós não consegue desfrutar o reino de Deus? Porque vivemos e perseguimos aquilo que não é o reino de Deus. Então, se você vive para perseguir algo que não é o reino de Deus, jamais você poderá viver o reino de Deus, porque você está na contramão daquilo que o Senhor quer na tua vida. Por que ele falava? O reino não é comida nem bebida. Paulo estava falando para a igreja de Corinto que estava tendo dissensão entre si, onde as pessoas estavam julgando umas às outras por causa do que elas comiam ou não comiam, porque por causa das coisas que elas achavam que poderiam comer e as coisas que achavam que não poderia comer, a forma que as pessoas se vestiam, a forma que as pessoas não deveriam se vestir, o que as pessoas faziam que não deveriam fazer. E ali, principalmente na área da comida, você sabe, nós viemos da lei, você não pode comer isso. Essas comidas são impuras. Nós vimos Deus ensinando Pedro sobre essas coisas. Nós já lemos na Bíblia e falando: Pedro, não torne impuro aquilo que eu purifiquei, Pedro. E a igreja de Corinto estava ali discutindo sobre isso. Estava fazendo distinção.
Receba o teu irmão, que é mais fraco. Se você quiser ler desde o início na sua casa, aceite, receba, acolha o teu irmão que é mais fraco, aquele teu irmão que pensa que aquelas coisas do tempo da lei, aqueles animais impuros do tempo da lei, ele não pode comer, deixa que ele continue não comendo. Receba ele do jeito que ele é, receba ele do jeito que ele está. Para de discutir com o teu irmão e começa a mostrar para ele a verdade. Aleluia, Deus, aleluia. A igreja de Corinto estava querendo colocar o seu próprio pensamento, as suas próprias ideias, os seus costumes em prol do reino de Deus. Às vezes nós aprendemos algo, amado, às vezes a nossa família ensinou, porque nossos pais aprenderam com nossos avós, os nossos avós com bisavós, os bisavós com tataravós, e vem aqueles ensinamentos. Pô, aquele negócio lá, como é que corta aquela carne lá, né? Acho que é aposta, né? Então, às vezes a gente pensa que tem que ser daquela forma. E a gente fica se apegando em coisas que não vão levar a lugar nenhum. E a gente vai criando a religiosidade no nosso meio. A igreja de Corinto estava querendo pregar os seus costumes, a sua doutrina retrógrada, porque Jesus já havia voltado, os ensinamentos arcaicos da fé, porque Jesus, Ele é graça. Jesus é graça. Jesus é graça. E Paulo disse, era isso que Paulo estava querendo falar para essas pessoas. Paulo ensina nesse capítulo que eles deveriam receber essas pessoas independente do que elas eram, do que elas foram, do que elas faziam, do que elas ainda estavam sendo e fazendo. Quando nós olhamos para as pessoas e já julgamos pelo que elas fazem ou deixam de fazer, nós estamos praticando a religiosidade, que nada mais é a forma humana de ver o reino de Deus. Diga para mim, a religiosidade nada mais é o conceito humano de ver o reino de Deus. Então o que não é reino de Deus? O reino de Deus, em primeiro lugar, eu quero falar para você essa noite que não é um governo humano. Ou seja, o reino de Deus não leva em conta os padrões deste mundo de governar. Nós brasileiros só conhecemos dois tipos de governo. Pelo menos os que estão aqui. Nós brasileiros, nós conhecemos o governo militar. Muitos que estão aqui não conhecem. Os mais velhos conheceram o governo militar. E agora, o governo democrático. Eu quero perguntar para vocês dois. Qual desses dois governos são mais parecidos com o reino de Deus? O governo militar, governo do chicote, ou do governo da democracia? O governo que pode tudo. Nem pensar para nós brasileiros voltar ao regime militar. É ou não é? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, hein? Mas eu quero te perguntar, qual dos dois governos mais se parece com o governo celestial? Talvez a maioria das pessoas irão discordar de mim sobre o que eu penso a respeito do regime militar. O regime militar ele foi um tipo de governo quase perfeito.
se não fosse o abuso de autoridade. O governo militar ele se perdeu por causa do abuso da autoridade e o uso excessivo da força. Mas o governo militar foi um governo de disciplina. Olha para a pessoa que está do seu lado, isso é isso que nós dois estamos precisando. Disciplina. Que ninguém acha na democracia. O governo democrático se tornou o governo de um povo indisciplinado. Quando o governo militar é um governo de pessoas disciplinadas. O governo militar prezava aquela frase que tem no meio da bandeira do Brasil. Qual é? Isso você sabe. Bíblia que é bom. Estou brincando com você, amado, estou brincando. Você sabe que eu gosto muito de descontrair. Ordem. O governo militar, o regime militar, era um regime que impunha ordem. É isso que nós temos visto na democracia? Liga a televisão, ou melhor falando, atira a visão, e olha os telejornais. É só bagunça para todo lado. O regime militar prezava pela hierarquia. Hoje, todo mundo critica, todo mundo aponta os erros, todo mundo rejeita aquelas pessoas que estão acima de você. Perguntasse para o povo na época lá da Cuba, o que é que Fidel Castro representava para ele? Rapaz, aquele homem era o cara do povo. Pergunta para os ingleses o que a rainha representa para eles. A rainha é nossa mãe. Agora pergunta para nós o que a Dilma Rousseff representa para nós. Não fala. Em nome de Jesus, não fala. Fique quieto, amado. Governo militar era um governo de respeito. O governo militar era um governo de submissão, onde as pessoas eram submissas às suas autoridades. Porém, o regime militar foi um tipo de governo de imposição e autoritarismo. E a autoridade é diferente de autoritarismo. Autoridade é poder conquistado e reconhecido. E autoritarismo é abuso de poder e de exercício de forma impositiva da força. Embora o regime militar fosse um governo que prezasse pela ordem, disciplina e princípios, esse governo é um governo humano. E quando o governo é humano, ele se corrompe. Houve muito abuso de poder, muita imposição. Aí o Brasil resolveu ir para o outro extremo da governabilidade. Foi para a democracia. Saiu do regime militar e foi para a democracia. O brasileiro lutou pela democracia. Os mais velhos, fala a verdade. O que era melhor? Como você vivia melhor? Não precisa responder nada. Democracia, o termo democracia no grego quer dizer governo do povo. Olha que bênção! Governo do povo, porém mais um governo humano. Democracia é um regime de governo que o poder se torna de tomar decisões importantes, de tomar decisões políticas, está com o cidadão, onde o povo elege de forma direta ou indireta seus representantes.
para legislar, ou seja, para criar as leis que estão aí. Detalhe muito importante na nossa nação é que o povo que elege os seus representantes é um povo com um índice de conhecimento muito baixo e, consequentemente, não sabe escolher os seus representantes. Nós vamos viver numa democracia onde as pessoas não sabem nem quem coloca lá para governar. E é isso que está acontecendo com a gente. Tem muita gente com saudade do regime militar. Mas o regime militar não é o reino de Deus. Tem muita gente triste, chateado, decepcionado com a democracia. Por quê? Porque a democracia não é o reino de Deus. A democracia é o tipo de governo que dá liberdade de expressão. Olha que legal. Agora as pessoas podem opinar se elas querem ou se elas não querem, se elas gostam ou se elas não gostam, se elas vão ou se elas ficam. Olha que legal. Aparentemente a democracia nos dá livre-arbítrio terrestre. Olha que legal. A democracia dá uma ideia de liberdade, poder de escolha. Agora eu posso dizer se eu quero ou se eu não quero. Agora eu vou dizer se eu gosto ou se eu não gosto desse negócio. Agora eu vou tirar e colocar quem está nos governando. Agora eu vou dizer se eu faço ou se eu não faço. Agora eu vou dizer se eu fico ou se eu vou. É democracia, liberdade. Você sabia que tem crente assim? Crente democrático? O crente democrático está muito longe do reino de Deus. Que liberdade da democracia? Negativo, falsa liberdade. A democracia avançou e nós estamos cada vez mais presos. Nós estamos próximo à época da eleição e parece que eu estou fazendo discurso político aqui em cima, né? Mas eu já vou te dizer onde eu quero chegar, meu amigo, minha amiga. Te segura aí, aperta o cinto para você não cair da cadeira. Cidadão abençoado, ou cidadão do céu, aleluia, glória a Deus. Enquanto a democracia avança, nós vamos ficando presos em nossas casas enquanto os bandidos estão soltos e aterrorizando a sociedade. Me mostre! Essa pregação vai para a internet, vai para o Face, vai. Autoridade em nome de Jesus, ouçam a nossa pregação, ouçam o que Deus está querendo dizer a esta nação, autoridade brasileira. Me mostre! Quando no regime militar os bandidos impunham o toque de recolher. Você viu essa semana aí? Agora está virando moda no Brasil inteiro. Agora é o bandido que fala a hora que você chega e a hora que você sai de casa. E nós vivemos numa democracia. Liberdade. Ah, mentira do capeta! E para finalizar, essa questão de tipo de governo, que não é o reino de Deus, essa democracia, o povo brasileiro, nós ficamos presos nas mãos dos megas empresários e da mídia. Os mega empresários desta nação e a mídia nos aprisionam. Como assim, pastor? Tem gente talvez perguntando o que é mídia. Mídia é o meio de comunicação, mano. Televisão, rádio, internet. E quantos empresários eles vão determinar o quanto você deve trabalhar e quanto você deve ganhar por isso? A mídia vai determinar como você deve gastar o seu dinheiro, como você deve andar, o que você deve vestir e o que você deve comer. Você sabia que são eles que mandam na gente? Os mega empresários dizem, olha,
A mídia diz que você vai gastar com isso, isso, isso e isso. Você vai vestir isso, 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 isso e isso. Olha para você, aonde você vê a propaganda da roupa que você está vestindo? Do corte de cabelo que você fez? Nossa, fala para mim. O povo elege seus representantes, mas não manda neles. Quem manda neles são os empresários, é a mídia, que também são presididos pelos empresários. Esse governo democrático veio na realidade para distorcer os princípios da família e da igreja. Por quê? Porque agora, aqueles programas imorais que o regime militar censurava, as redes de televisão passam aí livremente. Na época do regime militar, eram os pais que mandavam nos filhos, agora são os filhos que ditam a regra em suas casas. Oi! Tem alguém aí? Na época do regime militar, prezava-se os bons costumes, agora tudo é liberal, tudo é liberado. O regime militar ensinava até como as moças se vestiam. Na época, as moças tinham pudor. Agora elas não têm vergonha na cara mais. Os shorts das moças andavam na rua são menores dos pijamas que elas usam em casa. Decotes que parecem mais mulher que fazem ensaio fotográfico para revistas pornográficas. Você já viu mulher andando com aquelas leiteironas pro lado de fora assim? Parece aquelas holandesonas assim. Eu viro e mexo, eu falo isso aqui. Tem algumas pessoas novas, eu vou falar de novo. A gente tem ensinado, eu e a minha esposa, se quando você for se vestir, você olha no espelho e ali tiver um cofrinho que cabe 1 centavo, 5 centavos, troca de roupa. Mas não. As mulheres vestem uma roupa que fica um cofrão, que cabe uma tampa de estrogênio, de leitinho. Aqui tem estrogênio? Tem isso? Tem, né? Tem, né? Me desculpe, eu vou falar. Eu vou falar. As mulheres estão vestindo uma calça aí, uma tal de calça leg, que mostra tudo. Como é o nome daquele aparelho de VDD? Aquele exame? Aquele exame de VDD? Ultrassonografia. Hoje tem outro nome, né? Ecografia. A leg é igual uma ecografia para os homens lá fora. Vê tudo. Até o último. Amados, com todo amor, com todo carinho, eu quero que vocês entendam que eu estou falando por próprio bem. Mas se você decidir se enrolar numa fita isolante, você está mais bem vestido do que numa leg. Porque a fita isolante é mais rígida do que aquela porcaria que muitas mulheres usam. E pastores falam, se você gosta mesmo, coloca uma blusa grande, comprida, aqui, que tampa todas as portas da esperança. Antigamente, um rapaz, ele tinha que ser um rapaz de família, tinha que ter um bom papo para conquistar uma moça, uma menina. Agora elas se oferecem para ele.
E você sabe o que é pior e mais triste? Que o que eu estou falando não é das moças lá do mundo, da moça da igreja, das moças da igreja, que não sabe o que é reino de Deus, que não sabe quando Jesus vier buscar a sua igreja, e a pessoa estiver sendo oferecida, e estiver usando essas porcarias, você vai para qualquer lugar, menos para o reino dos céus. Amados, eu estou falando de pessoas que parece que estão se oferecendo como mercadoria nas ruas de cidades do leste, ou em qualquer feira da nossa nação, oferecendo o seu corpo. Ei! Moça, sim, os homens até querem, mas para usar descartavelmente. Homem nenhum vai querer casar com uma moça assim. Aí depois está lá no encontro com Deus. Pastor, vou te contar. Toma vergonha agora que você não chora depois, mano. Mas cadê a vergonha? Cadê o pudor? Cadê a honra das moças? Como se não bastasse, ainda tem pais que estão praticamente jogando suas filhas do colo dos rapazes. Olha para a pessoa que está do seu lado, você fica tranquilo, essa pregação não é para nós. Não é para você não. Fique tranquilo, né? Não. E os rapazes calçudos? E aqueles meninos que gostam de andar mostrando a cueca? Ei, presta atenção! Se cueca fosse para ser mostrada, a gente usava por cima da calça a cueca! Qualquer dia desse aí, eu vou chegar aqui com uma cueca por cima da calça. Aí, pessoal, que moda é essa? Não, só vou seguindo você, seu infeliz. Tá querendo mostrar a cueca aí? Amado, eu quero falar de reino de Deus. Segura aí, amado. E essas coisas, falta de pudor, não tem nada a ver com o reino de Deus. Falta de vergonha na cara não tem nada a ver com o reino de Deus, amados. Cueca de menino calçudo não tem nada a ver com o reino de Deus. Vacona holandesa não tem nada com o reino de Deus. Me desculpa, eu falo mesmo. Sabe por quê? Porque se eu não falar e você ficar, você que é dessa igreja, rapaz e moça, e quando Jesus vier buscar sua noiva, você ficar porque você profanou o reino dos céus, eu não vou ter nada a ver com isso, por isso eu falo na época do regime militar, droga era proibido. Agora, se alguém for pego com uma droga em pequena quantidade, dá nada não aí, senhor, é para meu uso próprio aí. Você trafica? Não, só para consumo aí. Se fosse no regime militar, pegava um pau, um cacete, não tem noção.
Ainda tem mais, agora as cidades grandes têm um reduto de usuários de drogas chamado Cracolândia. As cidades grandes têm um reduto próprio para se consumir crack, drogas de tudo quanto é espécie. E as autoridades da democracia sabem disso e não fazem nada. Ei, governantes, onde vocês estão? Pilha fraca! Governo fraco! Polícia fraca! Regime fraco! Sabe por que elas não fazem nada? Porque elas perderam o controle total desse tal regime democrático, onde a liberdade virou libertinagem, que o governo humano mesmo criou e não sabe agora o que fazer com ele. É isso, amados. Por causa do abuso da autoridade, do regime militar, nós fomos para um regime de governo libertino, disfarçado de democracia. E agora, pastor? E agora qual que é a solução? Agora a solução é nós adotarmos o regime dos céus. Agora não adianta você olhar para o governo, não adianta agora você fazer protesto, não adianta você tirar e colocar governo. Se você quer que eu te diga que algo se serve para consolo, as coisas vão piorar. Não adianta voltar para o regime militar, porque eles vão massacrar quem tirou ele de lá. Porque também o regime militar não é reino dos céus. A democracia não é o reino dos céus, não é o reino de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amados, preste bem atenção neste versículo. O reino de Deus não é comida nem bebida. A palavra de Deus fala que os discípulos de Jesus precisaram ir buscar comida na cidade. E estavam com fome. E chegaram com a comida. E disseram: mestre, vem comer. Ele disse assim: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Mas será que já trouxeram uma marmitex para Jesus? Ô, cameloboy rápido. Cameloboy, porque naquela época não tinha motoboy, né? Quem será que trouxe comida para ele? Ele disse assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e a concluir a sua obra. A minha comida é a fazer a vontade do meu Pai, aquele que me enviou e a concluir a sua obra. Comida não é reino de Deus. Reino de Deus é fazer a vontade do Pai. Sabemos aqui que dentro do contexto que nós lemos, havia uma discussão, havia uma dissensão sobre o que o povo comia ou não comia, deveria ou não deveria comer. Mas sabemos que... Obrigado, lindão. Mas sabemos que há algo neste versículo que também fala, quando a palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Por quê? O que há aqui? O reino de Deus. Qual é a revelação disso aqui, que o reino de Deus não é comida nem bebida? É porque o reino de Deus não é feito de satisfação pessoal, é feito da satisfação do nosso Deus. Você só vai cumprir o reino de Deus na tua vida quando você deixar de
O reino de Deus não tem nada a ver com a minha vontade. O reino de Deus tem a ver com a vontade de Deus. Os desejos pessoais têm governado a vida das pessoas. Nós falamos de dois governos aqui no Brasil, do governo militar, regime militar, falamos da democracia, mas há um desejo desenfreado chamado desejo da carne. Há um governo pior que todos esses, que é o governo da carne, aquele que governa a tua vida pessoal, aquele que dita as regras para você, o que você quer e o que você não quer. E esse governo, aquele governo que satisfaz a vida das pessoas, aquele governo que leva as pessoas a correr atrás das suas satisfações pessoais, esse governo também não é governo de Deus. É governo do cabeçudo, do orelhudo, da cabeçuda, da orelhuda, daquela que pensa que sabe o que quer, mas não sabe nem o que pedir para Deus. Cuidado com esse governo. O governo da carne pode te levar para o inferno. E também vai te colocando em pé aí no banco aí, para você pensar que está acabando. Vai te colocando em pé. Olha aqui para mim. A maioria de nós não está melhor por causa de nós mesmos. Eu sou culpado para Deus não cumprir o propósito dele na minha vida. Eu sou o único culpado. Porque às vezes eu quero, como falei no início aqui, eu quero ir na contramão daquilo que Deus quer para mim. A gente ainda tem orelhudo aqui, cabeçudo aqui. Eu vou hoje na igreja pela última vez, se Deus não falar comigo. Ô, cabeção, e aí, falando? Ainda quer mandar no Espírito Santo de Deus? Ele fala contigo todo dia, toda hora, todo minuto, todo instante. É você que não tem nada ouvido ao Espírito Santo de Deus. E eu vou lá, isso não der nada, você vai ver só uma coisa. Ele vai te puxar pelo beijo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O regime militar, ele tentou implantar um governo de justiça, mas o máximo que ele conseguiu foi a força e a violência. Não conseguiu implantar o reino de justiça, mesmo tendo todo o poder e toda a força na sua mão. O governo democrático tentou implantar a paz e a liberdade, mas o máximo que o governo democrático conseguiu foi implantar a libertinagem. E daí essa falta de pudor aí na nossa nação. Ei, igreja, olha aqui para mim. Você sabia qual é o principal alvo do destino turístico na nossa nação? Você sabe qual é o principal interesse do destino turístico da nossa nação, das pessoas que vêm lá de fora para a nossa nação? Você sabe qual que é? É para fazer sexo com as nossas crianças. É a pedofilia. Os gringos vêm lá de fora porque sabem que aqui no Brasil tem menina de 10, de 12, de 13 anos, a hora que ele quiser. Ei! Você sabia que nos hotéis das nossas cidades tem um book com a foto das nossas crianças?
morena, você que é loira, você quer algo, você quer mais, você quer menina, você quer uma criança. Fala, eu trago o que você quiser, porque eu tenho. Sabe por quê? A democracia está aí. Liberdade, liberdade. A única liberdade que o verdadeiro homem e mulher de Deus tem é no Espírito Santo de Deus. Hoje eu só pude falar um pouco do que não é reino de Deus. Semana que vem eu quero falar sobre o reino de Deus. Semana que vem eu quero falar também sobre justiça. Quem sabe acrescentar paz. Quem sabe falar sobre a alegria do Espírito Santo. Mas essa noite, fecha teus olhos agora. Fecha teus olhos. Só me ouça falar. Mas essa noite eu quero te oferecer aquele que é justiça, aquele que é paz e pode nos dar alegria no seu Espírito Santo. Ouça essa canção. E aonde você está, se você quiser adorar o Espírito Santo de Deus, aquele que vive e reina para sempre, adore em espírito e em verdade. Que na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Que na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Nós clamamos a Ti, Senhor, aqui na terra, Senhor, aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. De olhos fechados. De olhos fechados. Nós vamos aprender essas próximas semanas sobre o reino de Deus. E a palavra de Deus diz que o reino de Deus é justiça. E eu sei que aqui há pessoas que estão sofrendo de injustiça. Você está sendo injustiçado, você está sendo injustiçada. Tomaram o que é teu. O inimigo tem feito uma devassa na tua vida. Você foi injustiçado, usou pessoas, usou coisas, usou o sistema. Você está sendo injustiçado. Eu quero chamar essas pessoas que foram injustiçadas para estar vindo aqui na frente. Fica aí. Ainda não vem não. Eu quero chamar algumas pessoas. A primeira pessoa que está sendo injustiçada. Não vem não. Eu quero que venha todo mundo junto de uma vez. Fica aí. O reino de Deus, segundo a sua palavra, também é paz. Mas tem pessoa que não consegue nem dormir aqui nessa noite. Não consegue nem dormir. A pessoa dessa noite
que não estão conseguindo dormir, porque não tem paz no seu coração. E o reino de Deus também é a alegria do Espírito Santo. Faz muito tempo que você chora, e o Senhor esta noite quer enxugar as suas lágrimas. Então, se você se enquadra num desses três, sai rapidinho do teu lugar aqui na frente que eu quero orar com você. Senhor Jesus, Isso, vai sair sim. aqui na terra como no céu, toma teu lugar. Mas se tá tudo bem, fica aí, tá? Se tá tudo bem, fica aí. Não vai mudar nada na tua vida. A tua vida vai continuar do jeito que tá. Agora, se você quer mudar a tua vida, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Vai chegar bem na frente. Bem na frente. Vai chegar bem na frente. Bem na frente. Venha o teu reino, venha o teu governo. Pode vir, pode vir. Na frente vem o céu. Venha o teu reino, venha o teu governo. Tua cultura que vem do céu. Te convidamos, te desejamos, ver a glória do teu lugar. Te convidamos, te desejamos, ver a glória do teu lugar. Te convidamos, te desejamos, ver a glória do teu lugar. Te convidamos, te desejamos, ver e toma teu lugar. O Senhor quer que você sorria. O Espírito Santo quer enxugar todas as suas lágrimas. Se você não tem paz e não consegue dormir, o Senhor quer te dar paz. A paz dele, que excede todo entendimento. Se você tem sido injustiçado, sai do teu lugar e vem aqui na frente, o Senhor quer ser a tua justiça. Essa noite é noite da tua liberdade. Essa noite é a noite de você começar a viver o reino de Deus. Essa é a noite de você começar a viver o reino de Deus. Mas também há pessoas aqui que ouviram essa palavra e ainda não entregaram a sua vida a Jesus e sabem que por não ter entregue a sua vida a Jesus, você está sofrendo, você está passando, padecendo o que você está sofrendo. E se você vem aqui nessa noite e decide entregar a sua vida a Jesus, levante uma das suas mãos que nós queremos orar por você. Onde você estiver, eu sei que você está aqui e eu sei que você precisa entregar a sua vida a Jesus. Quem é o primeiro corajoso que quer mudar de vida entregando a sua vida a Jesus? Levante a mão bem alto que nós queremos orar com você. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Eu sei que você está aqui. Eu quero te dar essa oportunidade de você viver o verdadeiro reino de Deus na sua vida. Eu sei que você está aqui. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Quem é essa pessoa que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Quem é essa pessoa que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Você está aqui. Quem é essa pessoa? Crie coragem, levante sua mão para nós orarmos com você. Deus vai mudar a tua vida. Você vai poder viver o reino de Deus. Você vai poder voltar a respirar. A injustiça vai acabar na tua vida porque Ele é a tua justiça. A paz vai voltar a reinar no teu coração. E a alegria na tua alma. Quem é essa pessoa que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Levanta a mão que nós queremos orar. Também aqui ó, uma pessoa aqui. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Cadê o irmão aqui?
gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Eu sei que você está aqui. Você está aqui e gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Mas também há pessoas aqui que se afastaram do caminho do Senhor Jesus e gostariam de reconciliar-se com Ele. Restaurar a sua aliança com Ele. Quem é essa pessoa? Levante sua mão bem alta. Levante sua mão bem alta que nós queremos orar. Aqui o irmão, aqui ó. Quem é a próxima pessoa? Quem é a próxima pessoa que gostaria de se reconciliar com o Senhor Jesus? Quem é a próxima pessoa que gostaria de se reconciliar com o Senhor Jesus? Há alguém aqui? Há alguém aqui que gostaria de se reconciliar com o Senhor Jesus? Nós vamos orar com vocês. Eu gostaria de pedir para que vocês que estão conversando com essas pessoas, levem essas pessoas até a sala ali do lado. E nós vamos orar. Você que está aqui na frente, coloca a mão à altura do teu coração. Repita comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, venha o teu reino, assim na terra como no céu. Não me deixe fazer a minha vontade, mas me ensina a exercer a tua vontade na minha vida. Pai, me perdoa o tempo que eu andei na contramão da tua vontade, e por isso eu padeci, e por isso eu fui feliz. Mas agora eu levanto a mão para ti, abro o meu coração e te peço: venha fazer o meu reino. Venha o teu reino, venha o teu reino,